Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo do que você se arrepende? É assim que a gente começa o episódio dessa semana com o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Fala, Demauro! Quem nunca refletiu na vida, sente sobre as escolhas, sobre querer fazer as coisas diferentes, ainda mais quando tá cachaçado ou quando tá com aquela conversa gostosa com os amigos refletindo sobre esses pontos. Vem junto com aquela conversa se você ganhasse na loteria, né? O que você faria? Mas não é sobre ganhar na loteria hoje, vamos falar sobre realidade. É realidade esse negócio? Não sei, mas é gostoso. Bom, gente, tudo bom? Eu e Demauro, nos últimos tempos, temos lido bastante. Eu tenho dado muita chance para ficção, não ficção, enfim, para livros em geral. E aí, eu não lembro como esse livro chegou até mim. Eu acho que, na verdade, eu estava comprando um livro e ele apareceu lá na lista dos é, livros mais recomendados do ano passado, ou um dos mais lidos, enfim, de 2022 e tal. E aí eu acho que eu comprei e fui meio no escuro mesmo. E foi, assim, uma surpresa maravilhosa. Eu amei muito esse livro. Aí falei com o Demauro sobre o livro. E como que foi, Bruno? Você leu... Bruno engoliu o livro, gente. Falei de manhã à noite, ele já... Ai, tô terminando. Foi quase isso, assim. Eu estava num período bem tranquilo com a vida, procurando sarna para me coçar, e a sarna foi esse livro, que na verdade não é sarna nenhuma. Cintia indicou. Ah, eu acabei de ler esse livro aqui, lê aí, vê o que você acha. Aí eu comprei, sem ler a sinopse, sem nada, só comprei. Deus abençoe o Kindle e a entrega imediata. E aí comecei a ler e já mandei mensagem pra Cintia. Falei, essa merda desse livro, aquele negócio que você não consegue parar de ler, e você tem que ler tudo, e não é aquele livro da pressa, né? Te dá um pouco de angústia de você ler e tudo, mas é um livro gostoso, é um livro tão reflexivo, e é um livro que todo mundo se reconhece, né? O autor também é um safado de escrever sobre um tema que todo mundo se reconhece. E. Importante a gente falar uma coisa que é a gente pensou nesse episódio em duas partes. Uma é a primeira parte, falar sobre o livro sem spoilers. Então a gente agora no começo vai falar sem spoiler nenhum sobre o livro. A gente já falou o nome do livro? Já, Mas Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. sabe até. A Cintia sempre sabe o nome dos autores. E aí a segunda parte vai ser com spoilers. Então, se você não leu e caso queira ouvir com spoilers, a gente vai avisar também quando chegar lá. E aí todo mundo fica feliz e se ajeitar direitinho, todo mundo goza ou transa. As duas coisas. Gente, não vão ser dois episódios, tá? Vão ser dois momentos desse episódio, um que a gente vai culpar vocês aí dos spoilers e tal, e enfim, o outro, não. Bom, então, como o Bruno falou, né, assim, eu acho que todo mundo, em algum momento, teve alguma grande decisão na vida, ou passou por momentos em que teve que fazer escolhas, né, sei lá, faculdade, o lugar que você vai morar, aquele namorado que, sei lá, se terminou e que ficou meio, uma coisa meio mal contada e tal. Então, esses grandes momentos da nossa vida, às vezes, sei lá, chega um momento que você começa a se, putz, será que eu fiz a escolha certa, né? Se questionar sobre as suas escolhas. E o livro vai falar justamente sobre isso. Se você tivesse a chance de viver essas outras vidas aí que você podia ter, como seria, né? Assim, a gente está sempre pensando na nossa felicidade, como a gente estaria mais feliz, o que que a gente faz para se sentir melhor e tal. Então, será que essas escolhas te teriam feito mais feliz? E aí a sinopse do livro é que a Nora ela tá num momento, assim, terrível da vida dela. Ela é jovem ainda, tem, sei lá, 30, 35 anos, né? Acho que no máximo. E ela tá naquele momento que parece que tá tudo dando errado, tá, enfim, tudo ruim. E aí ela resolve que ela precisa morrer. É isso, né? Essa é a decisão dos primeiros capítulos. E o que eu acho mais foda, porque o autor, ele tem uma escrita, assim, enfim, maravilhosa, né? E aí ele começa, gente, o primeiro.
a primeira frase do livro, não é spoiler, porque, gente, é isso, você vai abrir o livro, é isso que vai estar sendo falado. Ele já começa assim, ó. 19 anos antes de decidir morrer, Nora Cid estava sentada no aconchego da pequena biblioteca da escola, enfim. Aí daqui a pouco, né, no outro é tantas horas antes de decidir morrer. Então você já começa o livro com essa coisa de que, como assim, vai morrer? Já vai te dando uma certa urgência, porque ele já te pega aí, né? Que raiva. E você fica naquele pensamento também, será que vai morrer ou não vai? Porque cria essa Não, porque ó, expectativa também, né? decidir morrer, né? É. Decidir morrer, né? De se matar, de tal, de decidir morrer. E aí você vai entendendo aí nesses primeiros capítulos o que que aconteceu com a Nora, na rotina, na realidade dela, para fazer com que ela realmente desistisse e tal, e resolvesse que ela não tem mais que viver. Nesse momento que ela decide que, enfim, que ela vai se matar, enfim, sei lá, ela acontece uma coisa, enfim, e ela vai parar numa biblioteca. Por isso que o livro chama Biblioteca da Meia-Noite. E aí eu queria ler o que que é a biblioteca aqui também, que é bem o comecinho do livro. Então, entre a vida e a morte há uma biblioteca. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. E aí, como eu falei aqui no começo do episódio, né, você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo do que você se arrepende? Então ela vai para esse lugar, né, essa biblioteca mágica, sei lá, e aí ela tem, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar aqui, não sei se não tem como não fugir do livro principal da biblioteca, né? Posso falar do livro Ah, principal da biblioteca? a gente vai falar sobre o começo, né? Então, as primeiras 20 páginas ali não tem como dar o spoiler, né? O livro tem 200 e poucas páginas, a gente tem que dar um pouquinho de 300, né? spoilers. 300, ó. É um livro que eu nem olhei o número. Acho que tão gostoso que foi, mas não tem como não dar spoiler. Se você não quer spoiler nenhum, pare imediatamente e vá ler o livro e volte aqui depois. Mas spoiler leve a gente vai dar no começo. Então, essa biblioteca, ela é recepcionada por uma pessoa, e a gente depois vai entendendo, né, essa pessoa que recepciona a biblioteca. E ela o primeiro livro, o livro mais importante dessa biblioteca é o livro dos arrependimentos. Então é a partir desse livro que todos os outros livros, né, foram escritos ou vão ser escritos. E aí, gente, trazendo pra gente, né? Se você tivesse um livro me deu vontade de escrever o meu livro dos arrependimentos, assim, tipo, meu Deus, Pra quê, do Cintia? que Você quer do que sofrer, é eu me isso? arrependo? Não, 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 não é pelo sofrimento, assim, mas eu não acho que eu tenho grandes arrependimentos como a Nora tem, né? Assim, ela realmente tem coisas, enfim, momentos bem importantes da vida dela em que, né? Enfim, que ela teve as escolhas lá dela e tal, e que ela se arrepende. Mas eu acho que eu não tenho grandes momentos de arrependimento na minha vida, mas eu acho que eu tenho muita clareza desses momentos em que essas decisões foram tomadas, né? Assim, decisões importantes. A Clarissa Píncola Estés, que escreveu Mulheres Correm com Lobos, ela tem um capítulo sobre isso que eu amo. Eu não lembro não lembro certinho qual dos capítulos que é do livro, né? Enfim, mas ela faz um paralelo que eu acho super fofo, que ela fala que no México, no Brasil a gente tem essa cultura também, mas quando alguém sofre um acidente e morre na estrada, as pessoas têm o costume de colocar uma cruz ali. Sabe? Você já deve ter visto em beira de estrada, né? Uma cruz com o nome de quem morreu ali. Sim. Porque ali uma trajetória, né? Enfim, uma vida terminou naquele lugar. E aí, esses lugares que tem essa cruz, eles chamam de descansos. Então, são, né? Aquele ali é um descanso, porque alguém descansou ali. Então, né? Alguma trajetória terminou ali. E aí ela fala que cada vez que a gente toma uma grande decisão na nossa vida, a gente tem um descanso, porque algo morre
para que, né, você morreu a sua história de vida com aquele namorado para você seguir com outro namorado. Morreu a tudo que você podia viver naquela empresa porque você aceitou o outro trabalho. Então, ela chama esses momentos de descansos. E ela sugere que a gente faça um exercício, e eu já fiz esse exercício, mas aí você entende que não é sobre arrependimentos, é sobre momentos cruciais da sua vida em que você fez escolhas que realmente o seu caminho, né, tomou um outro. E aí a gente faz meio que uma linha da vida e vai pensando nesses descansos e o que a gente abriu mão para tomar aquela, né, decisão, o que a gente escolheu, o que a gente não escolheu e tal. Então, é uma reflexão super importante e muito interessante também para a gente entender o que guia a gente nas decisões. Todas as escolhas que a Nora fez, que estão lá no livro dos arrependimentos, vocês vão ver que tinha algo, tem um porquê dela ter feito aquelas escolhas. E talvez naquele momento, aos 12, aos 15, aos 18, 20 anos, ela não tivesse clareza ou total consciência do porquê ela estava escolhendo aquilo, mas a gente que vai ter a chance depois de acompanhar a vida dela, a gente vai entender e falar, cara, faz todo sentido não ter continuado isso, né? Faz todo sentido ela não ter ido ali para aquele outro caminho e tal, porque, enfim, ela tem os valores ali dela e as coisas que são importantes para ela e tal, por mais que ela esteja num momento de tanto desencanto que ela não consiga enxergar, né? Eu acho muito gostoso esse primeiro arrependimento também, porque ele já te traz um ponto de vista muito legal, que é o primeiro arrependimento dela é que o gato dela morreu, né? Um gato que ela tinha. E aí ela, puta, eu sou um péssimo dono de gato, porque eu deixei o gato sair na rua, foi atropelado, morreu, e se arrepende disso, do gato ter morrido. Enfim. E aí, quando ela tem essa chance de ler o livro e. De novo, A gente não falou isso, né? Ela tem o livro dos arrependimentos, ela tem a chance de olhar para todos os arrependimentos, e aí ela escolhe um arrependimento. O próximo passo da Biblioteca da Meia-Noite é você ir lá e pegar o livro, então tá bom, como seria a minha história diferente aqui com o meu gato? E aí ela vai vivenciar, ela vai para essa vida e ela, sei lá, entra no corpo dessa outra nora que decidiu escolher, né, cuidar do gato de um jeito diferente. E para ver como seria, né? O que acontece. Então, o livro é basicamente isso: é a Nora relendo, encarando os seus arrependimentos e tendo a chance de viver essas vidas que ela se arrepende de não ter tido, inclusive a do gato. é engraçado como a gente lê o livro e tem visões diferentes no livro, né? Você leu o livro e olhou muito por esse lado do livro do arrependimento, que é o primeiro livro, né? Que acontece ali, tem esse círculo em volta dele. Mas na maior parte do livro eu esquecia desse livro do arrependimento. As escolhas que ela faz, cada livro que ela pega é uma vida, né? Que ela pode viver, tem uma infinidade ali. E existe nesse local a teoria de vários universos, e a gente existe milhões de vezes em vários universos e tudo mais. Eu lendo o livro, quase não lembrava do livro do arrependimento, lembrava quando ele voltava e se falava dele, mas eu tava tão intrigado pelas vidas que ela vivia e o que ela estava vivendo, que eu não pensava muito no arrependimento de por que ela estava ali e o que ela estava buscando ali. E ele é sutil também, de não ficar muito forçando, é sobre o arrependimento. Não, ela pega um livro, vai viver a vida e vê o que acontece. E aí nisso a gente vai entendendo sobre o arrependimento e tudo mais. Mas ainda nessa primeira história, que é o do gato, né, o arrependimento do gato, que é justamente o ponto de vista onde o gato dela, quando ela volta a viver a vida, ele morre de novo. E aí a gente pensa, nossa, será que é fé, né? É aquele fato, né? Quando aconteceu, não tem como desacontecer. E não, o gato era doente, uma doença rara, que mesmo que diagnosticado não ia ter cura e ele ia morrer de qualquer maneira. E aí ela fica triste de novo porque perdeu o gato, e aí essa entidade na biblioteca, ela vira pra entidade e fala, você podia ter me contado. E aí a entidade fala a frase que eu acho que no começo já, mas é a frase do livro, que é o único jeito de viver é vivendo. É exatamente porque ela podia ter contado que o gato tinha uma doença, mas o arrependimento não ia sair da mesma maneira. Ia ficar aquele pouquinho ali dentro dela, até ela entender que o gato ia morrer de qualquer maneira. Ela indo lá e vendo o gato morrer de novo, fez que é justamente o não se arrepender, né? Ela foi lá, viveu, ou cometeu erro, ou foi feliz, ou foi triste, e aí
o arrependimento é riscado de uma forma muito mais rápida do livro ali, aonde a culpa não era sua, você não era uma péssima dona de gato, o gato ia morrer porque ele estava doente. E esse ponto de vista é muito, muito gostoso de... Como muitos dos nossos arrependimentos é isso, né? Junto nesse trecho ela fala, muitas vezes arrependimento não são baseados em fatos, são baseados em um monte de merda. E é isso, é baseado em coisas que não são reais e que a gente nos diz, muitas vezes pra gente se machucar mesmo, pra se punir por não ter feito tal coisa ou se punir por ter feito tal coisa. É muito gostoso que começa assim já nesse ponto. Para mim, assim, o que é mais legal desse livro, que ele mais escancara, é que quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente se arrepende, porque na nossa cabeça, a história B, né? Então a gente segue pela história A. E aí a gente se arrepende de não ter vivido a história B, de não ter feito. Porque na nossa cabeça, a gente só consegue pensar na história B dando certo, sendo maravilhosa, sendo incrível, né? Então, nossa, por que que eu não aceitei a proposta da empresa tal? Nossa, eu estaria bem hoje. Nossa, eu estaria num cargo tal, entendeu? O salário era melhor. Aí eu fui arriscar ter meu negócio. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E porque é isso, né? Porque a gente pega a nossa história da realidade que a gente viveu, que é a história A, e compara com uma história fictícia, com um final feliz, que é a história B que a gente está criando, né? E tipo, é isso. Você não tem como saber. Não tem como saber que se você teria realmente, nossa, estaria bem na empresa tal, se você ainda estaria lá, se você não ia sofrer um assédio, se você não ia ter um burnout e estaria depressiva, tentando se levantar. Você nunca pensa assim. Você só pensa que, nossa, aquilo teria sido perfeito, é a história perfeita e tal, não sei o quê, e aí você compara com a sua realidade. E eu gostei tanto, assim, do livro trazer isso de maneira, às vezes sutil, às vezes escancarada, né? Mas, porque, gente, é isso que a gente vê, esse é o dia a dia de um terapeuta. Pessoas o tempo inteiro chorando, reclamando e sofrendo, né, ali, por uma vida que poderia ter acontecido, ela não sabe, ela não tem certeza, ela não tem a menor ideia se realmente teria sido desse jeito, mas ela tá sofrendo porque ela não teve essa vida que ela nem sabe como seria. Dar de cara com tudo isso nesse livro é uma coisa muito maravilhosa, né? É, eu acho que... Eu cheguei até a comentar sobre um ponto assim anteriormente no podcast, na terapia, várias vezes, sobre essa parte do... Eu acho que em algum momento eu entendi esse lado de... A escolha que a gente toma para uma decisão, a decisão que a gente toma é muito baseado com o tanto de informação que a gente tinha, né? Quando a gente escolhe o caminho A, não tinha como escolher o caminho B e o caminho C, porque a gente escolheu A porque a gente tinha informação suficiente para escolher o caminho A. E aí depois que você escolhe o caminho A e você vive o caminho A, você tem mais informação que aí você, de certa forma, pode pensar, nossa, se eu soubesse, eu não teria feito essa coisa, por exemplo. Esse é um jeito fácil de pensar. Trocar de emprego não tem como, né? O trocar de emprego é muito relativo, mas existem certas coisas que você pensa, se eu soubesse, eu não faria tal coisa. E agora que você sabe, vamos ver se você vai lá e não faz de novo, né? Mas eu acho que eu sempre me disse essa parte do... A decisão que eu tomei era a única decisão que eu podia tomar naquele momento, com as informações que eu tinha e com o conhecimento que eu tinha. E eu sempre refleti pouco sobre essas decisões diferentes e como as coisas poderiam ser diferentes. Já, pelo outro lado, que também conta tem essa parte no livro, que também é parte do livro, que é o antes de tomar decisões, né? O medo antes de tomar decisões e qual decisão é a correta e para onde ir, etc. E aquela parte do congelar. Você acaba não tomando nenhuma decisão porque você não quer tomar a decisão errada ou você não quer tomar a decisão perfeita. E aí como é que você sabe qual é a decisão perfeita? Como é que você vai ponderar todas as coisas e querer aprender sobre todas as coisas? E aí você não vai tomar decisão nenhuma. E aí você vai pela outra parte de se proteger de uma coisa que é irreal e acaba não vivendo a vida e fica só pensando, né? E se tomar uma decisão A ou tomar uma decisão B e a vida vai passando e você vai esperando. Mas acho que já entra mais no spoiler e a gente não tá nisso ainda, nessa parte do livro. Essa lógica é muito aquela ideia da filosofia do Spinoza, né? Porque o Spinoza ele sempre defendeu que a gente não escolhe de fato, assim, não existem escolhas, a gente só poderia ter ido por aquele caminho.
porque no contexto que a gente está, se a gente for realmente for destrinchar quem você é naquele momento que você toma a decisão, você não tomou decisão nenhuma, era só aquilo que você só poderia ter ido por aquele caminho, ponto. E ele fala muito dessa ilusão que a gente tem de que a gente escolhe de verdade as coisas. A gente não escolhe, né? A gente vai numa coisa óbvia. Tipo, ele fala, sei lá, é claro que alguém que nasceu onde nasceu, foi criada pelo pai e pela mãe que teve, não sei o quê, nananana, e escolher isso, ponto. Escolher não, ia viver assim. Então também é interessante essa oposição, né? Porque eu não sei, quando eu tive contato com essa ideia do Spinoza, me deu um alívio de vida, sabe? Tipo, Ah, tudo de bom e de ruim que aconteceu não é completamente minha culpa, porque eu não não, tinha outro era caminho. isso, gente. Eu sou essa pessoa, eu sempre escolhi. Então, e o Spinoza fala isso, né? Você sempre escolheria a mesma coisa, porque esse é o seu, é quem você é e tal. Enfim. Será que a gente já entra na parte de spoilers? Porque você quer destrinchar algumas coisas das histórias, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui antes da gente entrar, que é uma é tem uma frase que é trazida que fala: você nunca vai viver se você continuar procurando o sentido da vida. Traz essa frase de um filósofo. E aí eu fui pesquisar, a frase toda é: você nunca será feliz se você continuar procurando o significado de ser feliz. Você nunca vai viver se você continuar procurando o sentido da vida. E abençoados são os que podem e têm o coração maleável, que assim o coração nunca será quebrado. Essa é a tradução mais ou menos do Albert Camus, esse texto dele. Camus, muito obrigado, não tem acento mesmo. E como é essa parte do justamente essa inabilidade de tomar decisão ou esse foco muito no arrependimento é justamente pelo procurar a alegria insana, né? Que é o momento de a gente vai muito reflexivo sobre decisões quando a gente está triste, quando a gente está no momento para baixo, quando a gente está se sentindo solitário e tudo mais. E lendo esse livro, eu refleti muito como é gostoso essa parte de entender que a vida é tristeza, sofrimento, solidão, em sua maioria. Nesses momentos a gente acaba usando de uma certa forma de autodefesa ali para imaginar e sonhar como se você tivesse feito uma escolha diferente e como você estaria melhor. Mas eu acho que aceitar que a vida é triste e solitária, na sua maior parte, tira um pouco do peso de quando a gente está triste e solitário, sabe? De como a gente está solitário não porque a gente não tem amigo, é porque as pessoas estão trabalhando, estão ocupadas, ou a gente parou de sair com as pessoas e aí sim a gente começou a ter menos amigos porque a gente acabou se isolando mais. E tem períodos na vida em que a gente viveu assim e talvez algumas pessoas estejam vivendo agora. Mas essa é completamente parte da vida, né? Esse sentimento e esse local em que a gente se põe. Aí vem o outro lado, que é quando você tá com pessoas e quando você tá vivendo experiências, você tá comendo e você tá bebendo com a pessoa, o quanto você tá vivendo feliz. E em alguns momentos pessoas buscam essa insanidade de tentar viver feliz o tempo inteiro, saindo todos os dias, bebendo todos os dias, tendo amigos para tudo quanto é coisa, e como você acaba querendo fugir desse local de ficar triste, solitário, de ficar quieto, né? Ficar com você mesmo. Porque ficar com você mesmo pode ser amedrontador e algo nesse lado. E ficar com você mesmo é parte de você, né? Você só tem você, na verdade. E as outras pessoas são só partes do caminho. E talvez você perca alguma delas no caminho por N motivos. E tudo é parte da vida, tristeza, alegria, solidão, e é muito gostoso como esse livro traz. E aí, até agora relendo de novo, eu li esse livro há um mês atrás, faz pouco tempo que eu li, que Cintia me indicou essa maravilha. E lendo de novo alguns trechos, eu fiquei pensando de como existe um outro lado também, e como é muito bom ler, que é o lado de a gente rouba um pouco um outro ponto de vista. E quando você está lendo o livro, você rouba um pouco o ponto de vista da Nora. Mas, na verdade, você está roubando o ponto de vista do autor, de como o autor enxerga a vida, de como o autor tem a percepção das coisas. E ele tem uma percepção tão gostosa sobre como ele coloca as coisas, que eu lembro até de ler o livro e ter esse sentimento tão gostoso de, puta, como é legal como ele vê desse jeito, sabe? Dessa forma, e ele pensa dessa forma. E é algo que eu não tinha pensado antes. E aí eu lembrei que eu li o livro há um mês atrás, e aí
eu já voltei a ser o Bruno com as minhas próprias percepções, com as minhas próprias visões. E ler o livro de novo me fez pensar, nossa, que merda, né? Eu li o livro, senti tão gostosinho e agora, não que o meu ponto de vista seja ruim, mas é diferente do dele. E eu gostei tanto do dele que eu quero incorporar o ponto de vista dele. E aí, como que eu faço? Eu tenho que ler o livro toda semana para incorporar alguns pontos de vista ali. E de que ainda nesse ponto que você disse sobre a gente não tem escolha, a gente não tem escolha, porque a gente volta ao nosso padrão. Eu volto ao meu próprio ponto de vista, ele tem o seu próprio ponto de vista, assim como você tem o seu. E fiquei triste e feliz ao mesmo tempo de ter essa realização ali dessa parte. Mas, gente, eu acho que essa é a beleza da literatura, né? Assim, é você poder pegar emprestado um jeito de ver o mundo por meio de uma história, né? Você pega emprestado aquele jeito de ver o mundo por um tempinho e você vai levar isso, um pouco disso com você, não tem como não levar, né? Então, quando você lê a Clarice Lispector, você pega emprestado o jeito que ela via o amor, que ela via as relações, que ela via o lance das classes sociais e tal, né? Porque ela tem uma crítica ácida ali e tal, enfim. Quando você lê o Matt Haig, você vai ver o mundo que nem ele por um tempinho e vai levar. Ficou um pouco disso com você, Bruno. Assim, eu acho que não tem como, né? Você olha para uma história inteira por meio dos filtros de outra pessoa. Alguma coisa vai ficar, né? Mas só foi essa reflexão final que eu tive, um relé de pensar que, nossa, esse ponto de vista aqui eu tinha esquecido que ele colocava dessa maneira e é muito gostoso. É. Bem, era isso que eu tinha para trazer antes do spoilers. Entramos no spoilers agora? Entramos e assim, se vocês quiserem, convido-os a ir lá, a lerem o livro, depois voltarem aqui para a gente continuar essa ideia. Mas vale muito, ou se você já começou a ler o livro e tal, enfim, né, sei lá, vai e volta, porque tem muita coisa legal. Entrando nos spoilers, então assim, a gente vai acompanhar na hora nessas histórias e você vai percebendo nas histórias que essa felicidade que ela achou que ela tinha, que ela teria com essas outras vidas, ela não é real, né? Assim, então a gente vai também acompanhando as frustrações e que a Nora foi tendo nessas histórias dela. E aí, por isso que ela volta tanto, porque a ideia do livro é que a hora que ela entender e se encaixar numa dessas histórias, ela pode ficar na história que ela quiser, né? Então, se ela pode ficar o tempo que ela quiser e quando ela sair, aquela Nora que está ali naquela história vai continuar vivendo, é isso. Como se tivesse tido um lapso de memória, alguma coisinha assim pontual e pronto. E aí ela vai, então, voltando muitas e muitas vezes para a biblioteca, porque ela não vai se encaixando nessas outras vidas que ela tem. Mas imagina, antes da gente falar um pouco nisso, imagina se você se coloca numa situação assim, né? De você estar num ambiente, numa biblioteca, onde descreve ali, né? Que é infinito a quantidade de livros para cima, para o lado, vai para tudo quanto é lado. E você pode viver qualquer vida. Ela pode falar o tópico, eu quero ser um astronauta. Aí tem uma vida em que ela era um astronauta. No livro não foca nisso, né? Mas indo pro espaço. Bem, você tá aqui, você deve ter lido o livro, né? Então você sabe que não tem astronauta. Mas de como é esse ponto, pelo menos, não sei você, mas eu parei ali pra refletir um pouco de tipo, imagina se você pudesse escolher qualquer vida que tivesse dado certo, né? Óbvio. Alguém da sua versão escolheu um caminho para estar em qualquer momento de qualquer coisa. Eu acho que quando chega nesse momento, te dá um ponto ali, né? Dessa, puta, que negócio legal, como seria isso? Como seria se viver? E aí, como você falou, ela vai e começa a viver um monte de vida, vai pegando os livros, até tem uma fase. No começo ela vai mais devagar, né? Ela vai pegando um específico, como ela pega o do gato, e o gato morre de novo, e aí ela pega o do que ela se arrepende muito de não ter casado com o cara do pub lá. Mas depois ela entra nessa loucura, me dá todos os livros que eu consegui, vai vivendo todos os negócios só pelo prazer de viver. Ela é uma professora em Paris, a outra não vai não sei para onde. E
é muito gostoso como ele vai construindo tudo isso no comecinho dessa alegria de você realmente viver e depois como isso vai se tornando um problema, né? Que vai passando pelo livro de tipo, você pode escolher tudo e aí você escolhe o quê? O que que realmente é real, o que que realmente é seu e o que que não é. Muito, muito gostoso isso. O que eu gosto, assim, eu queria falar um pouco da segunda história, né? A primeira é do gato, que eu acho que ela não lembro, não tenho certeza, mas dela do casamento, né? Assim, dela, um dos maiores arrependimentos que ela tem é que ela desistiu de casar com um cara uma semana antes do casamento e um ano depois ele continua mandando mensagens para ela e tal. Então ela ter gerado esse sofrimento nele é uma coisa que mexe muito com ela. Que mexe com todos nós, né? Assim, quando a gente termina uma relação, quando a gente faz alguém sofrer, entre aspas, né? Porque a gente não, de fato, a gente está fazendo alguém sofrer, é o processo da pessoa, mas é algo que ela se arrepende muito. E quando ela vai viver essa vida com ele, né? Então tá, e se eu tivesse casado com ele? A gente também começa a perceber o quanto ela não tinha consciência real de quais eram os sonhos dela, as ambições. Ela embarcou na ambição que ele tinha, que era ter um pub numa cidade pequena e tal, não sei o quê. E ela tá nesse lugar, nesse pub que ele sonhou, nessa cidade que ele sonhou, e ela tá muito infeliz, né? O que eu acho curioso, assim, do livro é que todas as vidas que ela tá, de alguma maneira ela vai falar do abdômen dela. Eu acho, né? Tipo, nossa, dava para ver que eu fazia exercícios na barriga, não sei o quê. No outro, ai, dava para ver que eu, porque, enfim, sei lá, eu acho que o Matt Haig precisa dar uma olhada para isso nele, né? Porque ele fica tão encanado com abdômenes. Na verdade, eu É, acho maravilhoso, porque dá pra ver que a saúde é uma coisa importante pra ela, mas ela nunca fez nada sobre isso. Ela ignora completamente e ela vai justamente viver. Todas as escolhas que ela faz ali no começo é pelos outros. O casamento é pelos outros, a a nadadora é viagem para a pelos Austrália, outros, é a pelos outros, natação né? pelo pai, né? Assim, É. sempre, ela tá sempre. Vocês lendo, vocês vão perceber assim que os arrependimentos tá sempre relacionado a alguém que ela ama muito, que ela gosta muito e tal, e que eu acho que é um jeito que é a personalidade que ela tem, né? Encontra de agradar ou de, sei lá, estar com essas pessoas, enfim. Então ela tinha uma banda com o irmão. E ela não quis mais participar da banda, e o irmão, que é alguém que ela ama muito, porque é o único irmão, sei lá, meio que para de falar com ela, isso vira uma ferida na história deles, né? O irmão e os Casa amigos, né? Da outra banda também, da parte da da banda. banda, É. E aí também tem a coisa dos pais, né? Assim, dela nadar, porque o pai gostava muito, o pai era treinador, né? E atleta também, e tudo isso. Então, nossa, isso dá, assim, pano para 35 sessões de terapia, porque quantas vezes a gente já não embarcou, né, no sonho de outra pessoa, ou por falta de autoconhecimento e tal, por falta de clareza, a gente não consegue enxergar o que que a gente quer de fato. E é tão mais fácil você embarcar no sonho de alguém, né? Tipo, ah, que legal, a pessoa já pensou onde que é o pub, como que é o pub, por que que é o pub, interessante, bacana, vou. Não é assim, né? É. E até nesse da nadadora, que ela. O pai tinha o sonho, né, dela ser nadadora e tudo mais, e ainda tem esse outro peso dela embarcar no sonho de alguém e a realidade da vida muda tanto que a mãe morreu e o pai tá vivo. Aonde na realidade normal é o contrário. E é isso, ela embarcou tanto no sonho do pai e deu tanta vida pro pai que o pai acabou vivendo, mas no real ela abandonou tanto a mãe que aí a mãe acabou morrendo. Por uma doença que ela já tinha, né? Só que acabou indo mais rápido. E é muito essa parte justamente de, ao menos na raiz dela, né? Na vida real, na vida raiz dela. Eu não sei como que ele coloca Pode na falar, tradução. Raiz, Raiz, interessante. né? Raiz é bom. A mãe estava viva porque a mãe era pra estar viva, né? O pai morreu porque fumava, eu não lembro exatamente por que ele morreu, mas era alguma coisa de saúde. E como existe esse outro preço também, né? De você viver a vida porque alguém tem o pub, tem o plano ali, não é uma escolha sua, você tá fazendo a escolha mais fácil que é pelo outro, e ainda
esse arrependimento fica ainda maior, né? Porque quando ela descobre, fica ainda mais dolorido, porque é algo que ela não entende, que ser nadadora não é dela, ou ser nadadora é do pai. E o arrependimento é ainda maior, porque é o arrependimento de uma escolha que você não fez nem pra você, você fez uma escolha pra outra pessoa. E não tem nem como você traduzir isso, né? Não tem nem como você realmente refletir sobre isso, de tipo, se eu tivesse feito a escolha pra mim, a minha mãe não tinha morrido. Tipo, não tem como você saber isso. Tem outra coisa que eu acho que ficou muito, mexeu assim, muito comigo vendo as histórias, que foi a ideia de sucesso. O livro também traz, né, assim, com as vidas que ela vive e tal. Então, a ideia de sucesso que ela tinha na vida raiz é que a banda, né, então uma banda de sucesso, ela tinha, quando ela nadava, ela tinha total, ela era melhor no que ela fazia e tal, então assim, todo mundo já tinha uma ideia de que ela viraria uma atleta olímpica, né, que ela teria sucesso também e tal. E ela vai, assim, no começo, para essas vidas que ela teria sucesso. Então, essa ideia de sucesso famosa, muito dinheiro e tal. Eu acho que isso é muito importante, assim, para a gente também parar de fantasiar a nossa ideia de sucesso. Quando ela se vê lá famosa com a natação e tal, ela tem marcas no braço como se ela tivesse tentado suicídio, né? A gente não vai ter detalhes muito da história, mas fica muito claro ali que alguma coisa séria aconteceu, né? Que ela tentou se matar e tal. Quando ela vai para a banda, tem o lance com o irmão ali, que é uma pessoa que ela gosta muito, mas que aconteceu alguma coisa com o irmão nesse multiverso aí dela. Então, o preço também que esse sucesso padrão que a gente acha, né? O preço que isso tem. Não que todo mundo que tem esse sucesso da fama, do dinheiro, é infeliz e tal, mas isso tem um custo também. Tem um peso para se conseguir isso, né? Quando ela é atleta, a gente vê muita solidão, né? Assim, ela tá sozinha num hotel, parece que não tem muitos amigos, não tem um relacionamento. E isso para algumas pessoas, ok, a pessoa pode estar feliz, assim, não é isso, mas ela, o contexto que ela tem, para quem ela é, aquilo não é felicidade. Então, tá numa palestra sendo o orgulho do pai, porque aí ela viveu a vida que o pai queria, né? Famosa, respeitada e tal, mas totalmente sozinha. Eu acho que aquela vida da natação é a vida que ela tá mais sozinha, assim, né? Que ela tá pior, enfim, sei lá. Então, eu acho que me fez também pensar muito nessa coisa do sucesso. E essa semana eu estava conversando sobre isso com uma paciente, né? Tem a idade da Nora, tem 35 anos, e a gente estava falando muito sobre isso, assim, sobre como ela nunca parou para pensar de verdade o que é sucesso para ela. E o quanto ela persegue, né, minha paciente, esse sucesso padrão do que as pessoas entendem por sucesso e como isso tem feito mal para ela, como tá pesado. Ela já tem uma idade, uma experiência de vida que já tá mais claro o que é sucesso para ela. E não é ser a pessoa mais foda da empresa, reconhecida internacionalmente. Não, não é. Trazer o sucesso vem muito pelo ponto, em sua maioria, pelos outros, né? O sucesso, em sua maioria, pelos outros. Eu acho que é, inicialmente é muito. Acho que ainda mais quem teve. Quem no Brasil não teve dificuldade, mas quem vive em dificuldade no Brasil ou tem mais dificuldade, existe muito essa visão do sucesso atrelado a uma vida mais feliz, né? Uma vida com mais dinheiro e aí você menos fudido na vida. Só que se você pensar no sucesso, o sucesso é você ter uma vida confortável, né? Como o básico. O sucesso é você poder comprar comida, pagar suas contas, ter lazer, poder se divertir. Não precisa ir para Paris todo fim de semana como forma de sucesso ou ter 50 milhões de seguidores no Instagram ou qualquer outra rede social. O sucesso é uma vida confortável e feliz. Essa é basicamente o sucesso que a maioria das pessoas, se você pensar entre você mesmo e sendo egoísta, é isso que você quer. E aí eu acho que a gente entra nesse loop infinito pelos outros, que é o sucesso como fama.
e o sucesso como riqueza absurda, como uma riqueza exorbitante e você ir para Paris todo fim de semana e postar foto que você vai para Paris todo fim de semana, andar de barco e mostrar aquilo como uma forma de sucesso irreal e não seu, um sucesso para o mundo e não para você. Porque o sucesso para você, ao menos eu vejo como para o ser humano, é uma vida confortável, uma vida feliz. É isso que a gente quer. Menos momentos de tristeza e menos momentos de solidão e mais momentos felizes, onde você pode comprar coisas porque você gosta, porque você quer e você não precisa ter milhões para fazer isso. Você pode alugar as coisas e tudo mais. E eu acho que o sucesso é muito pelos outros também. Como tem essa parte da Nora no começo, né? Essas escolhas dela exorbitantes no começo são pelos outros. O casamento é pelo outro, natação é pelo outro, ser uma rockstar é pelo outro. A nossa cultura entra muito nessa parte do sucesso pro outro também. De você mostrar que você tem. De você exibir pro outro que você tem. Porque não é sobre você, é sobre mostrar pro outro que você conseguiu o sucesso. E é tipo, essa é a pior forma de se colocar como sucesso, porque é um sucesso para causar dor e não é um sucesso para causar felicidade. Porque, sério que a sua felicidade é causar dor no outro, de mostrar que você tem mais, que você precisa ter mais? É muito foda isso. Eu lembro quando eu trabalhava e eu lembro quando eu comecei a ganhar dinheiro que me dava uma vida confortável, sem ser exorbitante, naquele momento eu comecei eu estava fazendo terapia já nesse momento, mas eu comecei a pensar, e agora? O que eu faço agora? Para onde eu vou? Porque, sério que eu fiz isso tudo da minha vida, estudei tanto e me privei de tantas coisas para agora começar o sucesso. Tipo, eu não senti nada de diferente quando eu sentia antes, sabe? E eu me sinto feliz de ter sentido e passado por isso no começo já, sem precisar ter feito milhões para sentir isso, porque foi muito mais real. Escolhas a partir daquele momento foram muito mais conscientes e não foram exatamente, eu quero ser o melhor empregado da empresa. Não, eu quero ser bom, porque eu gosto de ser bom, mas não é para ser o melhor empregado da empresa, porque ser o melhor empregado da empresa significa que você não tem vida nenhuma, você é simplesmente empregado daquela empresa, você não faz mais nada, porque é muito difícil você ser o melhor. A noção de sucesso é um negócio muito particular mesmo, né? Pode parecer estranho, mas tem gente que é feliz sim, sendo o melhor empregado e trabalhando loucamente, e, sei lá, naquele negócio. Mas no caso da Nora, eu acho que no nosso caso aqui, não é essa a ideia, né? E eu acho que, não sei você, mas eu fui também reconhecendo onde estava a felicidade dela, né? Assim, são coisas que para mim também me trazem felicidade. Então, para mim foi interessante esse processo, assim, também de ir reconhecendo os meus pontos de felicidade no que ela também estava encontrando ali e tal. Qual das vidas dela você mais, sei lá, mais te marcou, mais te chama? Não o que você mais gostou, porque depois a gente vai entender, né, qual que é a vida que faz mais sentido para ela. Mas teve alguma assim que te marcou mais? Eu acho que ela vai pro gelo, é a que me marcou mais. É a que eu mais tenho lembrança assim de coisas acontecendo, sabe? Que ela vai pro gelo e aí não é nem pelo. Ela encontra um cara ali, né, que vive algo parecido, mas não é nem por esse ponto. É, por exemplo, quando ela tá no gelo e tem um urso polar que tá vindo pra cima dela e ela, não, eu não quero morrer. É tipo, puta, você tá fazendo todo esse negócio justamente porque você queria morrer e agora você não quer morrer, sabe? De como é. Essa coisa do suicídio é diferente, né? Do você realmente, como falam, as pessoas a maioria das pessoas quando tentam suicídio, elas se arrependem de ter tentado. E você fazer com pílulas justamente te coloca em um local onde você dorme, você não sente. É diferente de um urso polar vindo pra cima de você, onde seu instinto, não quero morrer, quero sobreviver, tem tanta coisa pra viver, tanta coisa pra aprender, compartilhar. E como ela também tá no barco ali, num ambiente onde ela entende que as pessoas ali estão fugindo do mundo. E não que o pesquisador que está na Antártica está fugindo do mundo, mas nessa história ela mostra como são pessoas que estão fugindo de alguma coisa. Como ela também se sente fugindo de alguma coisa e por que ela está ali sentindo aquela dor, daquele frio. E por que passar esse frio aqui, e por que eu vim para cá e do que eu estou fugindo. E eu acho que é um local em que ela consegue refletir também
com muito mais tranquilidade. Porque quando ela é uma rockstar, ela tem que ficar, puta, quem é essa pessoa? Tem que saber o nome. Que música é essa? Eu não sei que música é essa. E aí, quando ela é uma nadadora, a mesma coisa. E ela não consegue saber o que tá acontecendo. E eu acho que no gelo não, porque é tudo tão tranquilo ali, ela não se preocupa muito. Ela tem tempo pra parar e ficar refletindo. Porque é isso, você tá no meio do nada, você tem tempo para parar e ficar refletindo na vida. E acho que também quando ela começa a viver várias vidas, assim, que o livro vai um pouco mais superficial, eu acho que é uma sensação gostosa do livro trazer isso. Que ela simplesmente falou, eu vou viver tudo, é isso, vamos aí, dá esse livro aqui aleatório, vamos entrar e é uma sensação gostosa, sabe? Dela simplesmente estar vivendo e escolhendo viver e indo pra cá, indo pra lá, indiferente de como vai ser, sem pensar muito, simplesmente acontecendo. Acho que essas duas foram partes mais gostosas. E a coisa do suicídio é algo que é muito leve no livro, assim, não tem uma ênfase, oh meu Deus, você decidiu acabar com a sua vida, que horror, por que grande pecado? Não, isso não é uma questão, isso não é falado, né? Ela tá nesse entre mundos, então é isso, né? A gente tem a sensação de que ela tomou os medicamentos, ela deve estar em coma, deve estar ali meio nesse processo, e isso não é uma grande questão. E aí, como a Nora, na vida raiz dela, estudou filosofia, então, a gente não falou isso, né? Mas é um livro que vai ter muitos pontos de filosofia, ela vai trazendo ali. O Camus, eu acho que é um dos filósofos, é ele que é um dos filósofos preferidos dela, acho que é, né? Ela tem lá É, o que ela sempre cita e tal. E aí, tem vários momentos do livro que ele vai falar sobre alguém decide morrer, não porque está infeliz ou porque não gosta da vida e tal, mas porque olha para essa vida e não consegue ver mais nenhuma possibilidade das coisas darem certo, né? E era isso que estava acontecendo exatamente com ela, né? Ela perdeu o emprego, o gato morreu, ela está afastada do irmão, a amiga, enfim, da Austrália, sei lá, não sei se morreu também ou se não, tá, na não fala mais principal com ela, não. né? Não Ela fala só mais foi com pra. ela. É, E aí ela não consegue enxergar que existem outras possibilidades naquela vida, que tem algum jeito daquilo melhorar, que tem como, que dá para ter alguma coisa diferente daquilo. Ela não consegue ver essa possibilidade. E a depressão, né, os processos deprimidos e melancólicos e tal, eles estão muito relacionados a isso, assim, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue enxergar que aquilo tem como ser resolvido. aquele o fundo do poço, dentro do poço, que você. Eu acho que volta pro que já começa. Eu acho que isso é legal também do livro. O livro já começa te mostrando que o seu arrependimento é um ponto de vista. E você se encontrar nesse lugar é um ponto de vista. E é um ponto de vista que, claro, a gente não controla. Você não decide, eu vou ver o ponto de vista mais positivo ou mais negativo. Acho que vai até esse ponto da ler os livros é você roubar um pouco do ponto de vista do outro, do autor ali. E até eu quero roubar um pouco do ponto de vista dele, que eu gostei do ponto de vista dele, é gostoso. E é isso, quando a gente tá nesse momento depressivo, é o ponto de vista pior, né? Que é tudo, a comida, perde sabor, tudo vai indo por esse loop infinito da tristeza e é isso, que você vai se colocando e se puxando mais ainda. De novo, sem controle, né? Porque você não escolhe ficar deprimido e se colocar nesse lugar. Mas eu acho que a forma que ele coloca justamente nesse... A gente não entende como você entra na biblioteca, não é porque ela quer se matar ou porque ela tentou e coloca esse ponto, né? Ela não se matou, ela não morreu ainda. E eu acho que acaba colocando de uma forma leve ainda, porque como ele fala tão pouco sobre como é e da depressão e tudo mais, o foco é muito maior. Eu acho que o foco é tão grande nessa parte das possibilidades que a tristeza ali acaba sendo secundário dentro é sempre parte, mas secundária dentro das escolhas dela. Porque até no final do livro, ela vem por esse outro lado, né? Nessa parte de, não, não sei se você quer falar de, não sei se eu tô pulando do livro Não, já, pode tá, falar. tá, porque até quando ela vive na família que é a mais feliz que ela fica, né, que é a do Ash, ela e a filhinha,
que ela tá quase vivendo ali, né, naquela coisa. Bem, você tá aqui, você deve ter lido o livro, mas caso você não leu e tá aqui, uma hora ela pode simplesmente decidir ficar nessa vida e começar a esquecer de tudo e viver aquela vida como se fosse ela dela mesma pra sempre e nunca mais voltar pra vida principal e aí morrer naquela vida e ficar ali. E eu acho legal quando ela começa a entender que, tipo, não, essa vida aqui, apesar de ser perfeita, não é minha. Eu não escolhi nada disso, eu não fiz nada pra merecer ela. E eu tinha justamente essa sensação de, tipo, não, é muita mancada você não ter consequência, de você simplesmente pode escolher uma vida perfeita e ir pra lá, sem você ter tido nenhum trabalho, sabe? E aí até ela é puxada pra fora porque justamente é tipo, não, eu não mereço essa vida. E não é porque ela não merece, porque ela já tá ela se sente depressiva ainda. Ela não merece porque ela não fez nada pra ter aquela vida. Foi uma outra Nora que merece viver aquela vida e ela não quer roubar isso da outra Nora. É muito legal essa coisa dela tá feliz na vida, mas se sentir uma impostora porque ela não vivenciou aquilo desde o começo, né? Essa filha que ela ama, ela, sei lá, ela não participou daquilo, ela não passou por aquele processo, né? Esse cara que ela tá casada e que aparentemente ela é feliz e ela gosta e tal, ela não conquistou isso do zero. É, Então também tem essa, a gente precisa desse pertencimento mesmo na nossa vida. Desejar as coisas, sonhar com essas coisas, depois conquistar essas coisas. Receber um sonho pronto não te dá essa sensação de pertencimento, que é o que faz a gente se sentir feliz, né? Ela fica feliz na família, quando ela tá com o Ash, com a filha, porque ela tem de fato uma sensação de pertencimento, de que aquilo é dela, ela faz parte daquilo, e aquele sonho é só dela, foi só ela que quis. E é muito assim, né? Quando a gente deseja uma coisa e a gente luta por aquilo, a gente faz aquilo acontecer, é, é diferente, é muito diferente do que quando você compra um sonho pronto de alguém, ou uma ideia de sucesso pronta da sociedade que você tá, do contexto que você tá. E essa parte, até relendo agora de novo, me fez pensar muito sobre o outro lado que a gente, ser humano cagado, também faz, que é, mesmo quando a gente luta e conquista uma coisa, às vezes parece como se a gente não merecesse, sabe? Como se a gente não tivesse, sei lá, se esforçado o suficiente ou feito o suficiente, mesmo assim que você tomou decisão, você fez as escolhas. E eu acho que isso vai sendo ainda mais diferente conforme a gente vai ficando mais velho. Porque mais velho a gente é mais experiente, ainda mais na carreira, e tomar uma decisão e resolver problemas é muito mais fácil, né? Porque você já tem uma experiência e você já se fudeu anteriormente. E eu acho que perde um pouco esse valor também, porque é um pouco tão mais fácil que a gente, às vezes, talvez não se sinta merecedor, mesmo que seja algo que a gente conquistou. E me fez pensar um pouco sobre esse lado também. Agora, na releitura, na primeira, eu acho que eu não tinha pensado nesse ponto de quando a gente é tão cagado e fica procurando tanto problema que a gente não se acha merecedor, nem quando a gente mesmo fez tudo para merecer aquilo naquela parte. Dá para fazer um episódio inteiro sobre merecimento, né? Porque é um. Nossa Senhora. Eu vou anotar aqui o tema na lista. Ah. Que mais de pontos que você queria passar aí pelas vidas de Nora? Tem uma fala aqui do livro que é sobre da vida real dela, né? Já pro final de quando ela pensa, ela quer voltar para a vida dela, né? Para a original dela, para a raiz. E ela fala o livro diz, né? Que ao tentar se tornar todos, você não se torna ninguém. Você está esquecendo quem você é. E aí mostra esse lado de ela viver todas essas vidas, ela acaba esquecendo quem é ela de verdade, né? Ela viver todas essas escolhas que não são dela, ela acaba não focando na escolha dela. E até quando ela faz a escolha dela, a parte que ela diz é muito que ela quer fazer a própria escolha, ela quer sentir o que ela tem que sentir, saber que essa escolha é pra ela, saber que é dela, pra ela, e seja positivo ou seja negativo, e mesmo se for no fracasso ou não, ela quer saber que é uma escolha pra ela, porque naquele momento ela quer fazer aquela escolha. E é muito gostoso esse lado, porque a biblioteca também tem um preço, né? A biblioteca, o livro inteiro tem esse local que no começo é mais leve, depois quando começa a desmoronar fica mais a pressão, que é, você não pode simplesmente não escolher.
Porque é isso que a biblioteca é, ela não escolhe nada, ela vai vivendo todas as vidas, como até um cara que ela encontra lá tá fazendo isso há muito tempo. E não, o livro tem essa regra, que a biblioteca tem essa regra, né? Você não pode escolher, não escolher, você tem que escolher em algum momento. Seja qual for, você tem que escolher, senão você morre. E aí ela já entendeu que ela não quer morrer, mas ela não sabe qual escolher, e ela fica nesse vou pra frente, vou pra trás, vou pra nenhum lado, até esse momento em que ela, não, eu quero a minha vida original, essa é pra mim, essa é por mim, eu quero ela. Eu quero ir por buraco que eu tava, de ter perdido meu emprego, ter perdido meu gato, de não tá chovendo e não ter ninguém, não sei o que, é isso que ela quer. Ela quer pra ela, por ela. E é muito legal porque até se a gente vê essa... Eu fiz uma conexão com a parte da vida que é... A vida também tem isso, né? Tem um preço de você não escolher nada, que é justamente você não viver nada, né? Como na biblioteca, onde na biblioteca tem a urgência de você não escolher nada, você vai morrer agora, assim, em algumas páginas, né? Na vida, na verdade, você não escolher nada quer dizer que você vai viver 60 anos sem escolher nada, você vai morrer e vai ter sido o mesmo que algumas páginas só, porque você não escolheu nada. Viveu a É mesma muito... coisa, né? É, Por anos. exato, o não escolher nada te previne de sofrimentos grandes, de tristezas grandes, mas aí você vai vivendo sem escolher nada, uma forma pequena, que é sem alegrias grandes, sem conhecer pessoas grandes, sem relacionamentos grandes, você simplesmente vai nessa pequenez. E eu acho legal como essa biblioteca já tem o preço já no começo e vai até o final com a verdade ali, que é o preço que é o maior, né? De você morrer porque você não quer escolher nada. É, ali ela não escolher nada causa a morte dela, onde na vida não causa a nossa morte. De Mas certa causa forma, uma né? morte de sentidos, né? Não é uma morte, a Concreto, né? morte, mas não é uma morte concreta, mas é uma morte de sentido, de esvaziamento de vida e tal. E tem até uma citação do livro que o autor fala isso, né? Assim, que morrer nada mais é do que o fim de todas as possibilidades, ponto, né? A morte é isso, assim, é você não ter mais possibilidade nenhuma, e aí acabou. Pensando na nossa própria vida, os filmes, os contextos, né, de entretenimento que a gente vive, eu acho que eles dão os momentos decisivos são super claros, né? Assim, quando você vê um filme que o protagonista decide algo, tem uma música, tem né, uma ênfase, você fala, meu Deus, agora é isso, a vida dele vai acontecer alguma coisa com essa decisão. E na sua vida real não é assim. As suas grandes decisões não são tomadas tipo, meu Deus, para tudo, estou tomando uma grande decisão que vai mudar tudo. Não é assim. A sua grande decisão, ela começa pequenininha, numa conversinha, num negocinho que você leu, não sei o quê, e aquilo vai. É devagar que acontece. Essa semana eu estava lembrando que eu estava conversando com o Lu sobre sucesso e talento, e não sei o que, como eu sou realizada com o meu trabalho e tal, né? E eu acho que a primeira sementinha para ser psicóloga foi plantada por uma amiga minha quando eu tinha 13 anos, conversando, ela falou assim: "Ah, eu tenho uma prima que mora em São Paulo, e eu fui para lá nas férias e tal, e ela é psicóloga e tal, e é muito legal esse trabalho, não sei o quê, ela trabalha com um monte de gente, ela atende um monte de paciente, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sabia o que era uma psicóloga, assim, de psicóloga clínica. Tinha 13 anos, não fazia a menor ideia, mas foi a primeira vez que eu ouvi isso. E ficou, isso me marcou, acho que tanto que eu lembro disso até hoje, né? Então, talvez, claro que as minhas habilidades para ser psicóloga não começaram a ser construídas ali, né? Mas, sabe, é uma coisinha, E ter escolhido lá no vestibular psicologia não foi o grande, meu Deus, não foi ali que nasceu, né? Nasceu dessa conversa, nasceu de eu ficar mais atenta, então, ao que era um psicólogo, aí depois eu fui fazer o teste vocacional no colégio, conheci psicólogas, falei, interessante, né? Sabe? A vida real não é assim, as suas grandes decisões não são tomadas com para tudo e eu tô tomando uma grande decisão. Muitas vezes a gente nem se dá conta no momento que aquilo é uma grande decisão, né? Eu venho falando com vários amigos sobre esse lado. E eu acho que esse livro foi um de que potencializou ainda mais esse raciocínio de que a gente o mundo vem mentindo pra gente, né?
por exemplo, os filmes é um grande exemplo de cena de amor. Não é nem sexo no filme, é cena de amor. Tem aquela música, tem iluminação, tem câmera, tem o zoom na boca, tem o zoom na pele. Transar não é isso. Não é nem lascando, não tem essa música perfeita no momento perfeito. Como não é a decisão, como não é o sucesso. E eu acho que as redes sociais vêm mostrando muito desse lado também do que não é real na nossa vida e faz a gente se sentir culpado também. Por isso a gente até no episódio que a gente já gravou sobre redes sociais. Mas muito pelo ponto, até eu estava falando com um amigo de que, por exemplo, o que é viagem? A viagem é você sentar dentro de um local e se locomover até tal coisa. A sua existência mesmo dentro da viagem é pouquíssima. A maior parte é. Acho que a gente até falou no episódio anterior, né, de viagens. Mas vou me repetir que é justamente essa a verdade da vida é a maior parte da vida é esperando, esperando para aquele jantar que você vai ter com amigos, esperando para aquela viagem que você vai fazer. E esse entre esperar, a vida continua existindo ali, você continua vivendo. Você não pode simplesmente, comprei uma passagem para daqui 2 anos ir para Paris. E aí você vai fazer o que até 2 anos? Você não vai viajar para mais lugar nenhum, você não vai ver nenhum amigo seu. Tipo, a vida existe agora. E o daqui 2 anos é só um plano, que é só o esperar até ali. Mas a vida não parou de existir em nenhum momento enquanto você está viajando. E os filmes mentem pra gente, tudo mente pra gente, tudo. É tudo mentira. E a gente começa a descobrir isso quando a gente começa justamente a ter tempo para parar com a gente mesmo e refletir sobre a gente mesmo. Até quando a gente faz a escola e a faculdade, é tudo parte de um plano, onde você vai fazendo tudo aquilo, e aí depois que você termina, e agora? O que você vai fazer agora? Porque eu já terminei o que todo mundo me disse que eu tinha que fazer, onde a sociedade diz que se eu fizer faculdade eu vou ter sucesso. Bem-vindo a agora você tá livre para decidir e não ter a mínima ideia do que você vai decidir, talvez trocar de ideia daqui a alguns anos, e essa é a vida, né? A vida quando você começa a estar acordado para a vida realmente, quando você tem esse tempo para refletir e ter dúvida, porque dúvida também é parte da vida, não ter certeza é parte da vida, tomar a decisão errada é parte da vida, se arrepender é parte da vida, tudo é, mas a gente só pensa na alegria e na decisão certa, muito por causa dos filmes, culpo muitos filmes, continuo adorando os filmes e séries porque são maravilhosos. Falando em filmes e séries, vamos dar nossa dica de filme. Já estamos no nosso tempo aqui. Tem mais algum ponto que você quer passar? Ou a gente já pode ir para dica? Não, esses eram todos os meus pontos e revoltas e alegrias que esse livro causou. Eu gostei muito desse livro, assim, enfim, já li outro depois dele e tal, que eu também gostei muito. Eu tô lendo coisas muito maravilhosas nos últimos meses, mas esse livro foi muito legal, assim, ele tem um lugar quentinho no meu coração, até por isso que a gente resolveu fazer esse episódio falando dele, porque eu acho que ele traz essas reflexões que são tão legais. A dica de filme não poderia ser outra, né, Bruno? Qual a nossa dica? A gente vai dar, é um filme, é o mesmo filme, é esse filme. É A Chegada, com Amy Adams, de 2016. Não é a novela, não sei se a novela tá de volta na TV aí, porque eu vi alguém tweetando a foto da chegada. Mas enfim, é o filme A Chegada, filme maravilhoso, que vai lá assistir o trailer. É um filme filho da mãe também, que tem música de background, faz a vida mágica, mas é um filme maravilhoso e causa uma sensação muito gostosa também, igual esse livro. É muito maravilhoso mesmo, gente. Você também sai, né, pensando, enfim, é um filme de ficção, talvez se você olhar para o trailer e falar, abre seu coraçãozinho. Bom, quem escuta a gente, né, essa altura do campeonato, já é uma pessoa de coraçãozinho aberto para o mundo, não é possível, né? Então, assim, vai, confia, esse filme é maravilhoso. Eu gostei muito de falar desse livro. Espero que a gente tenha encontros literários maravilhosos esse ano, que a gente encontre muitos outros livros incríveis que façam a gente pensar em muita coisa. E é isso, gente. Adorei. De Mauro, beijo. Até semana que vem. Você vai se despedir das pessoas? Você tem mais recadinhos? Eu já tô aqui, ó, falando tchau e refletindo sobre a vida. Não, só complementar e falar que gostei muito do livro. Muito obrigado por essa indicação maravilhosa. Você, ouvinte, se não leu ainda, pode agradecer Cintia, porque ela que nos introduziu essa gostosura.
E é Ah, isso. dica final. Se você comprar o livro físico, o livro que tem essa capa aqui, ó, ele brilha no escuro, tá? É só isso que eu queria dizer. Então, se você tiver o livro físico, é só uma gracinha aí da editora. Beleza, muito obrigado pela informação. É isso. Eu não vou comprar o físico. Então tá, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.